funcionalidades de um software livre, que é muito importante para a nossa área de atuação, que é o ensino da matemática, que é o software GeoGebra. O que eu vou fazer? A aula, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito da nossa aula de hoje, que é volume, eu vou falar um pouco sobre poliedros. Gradativamente, eu vou entrando em alguns pormenores que serão necessários para a gente fazer as nossas incursões lá no GeoGebra, tá bom? Só fazendo uma última recapitulação para que a gente entenda direitinho o que vai ser tratado hoje. No primeiro momento, eu vou definir os poliedros, que são os objetos que a gente vai precisar definir para começar a aula de hoje. Logo em seguida, eu vou iniciar o cálculo de alguns volumes, passando antes um pouco pela relação de Euler, que vai ser importante para a gente entender os poliedros. E logo em seguida, eu vou fazendo algumas colocações lá no GeoGebra, que, como eu falei para vocês há pouco, é um software muito importante para a gente. Caso não esteja bom aqui a projeção ou a letra, vocês podem ficar à vontade para falar alguma coisa. Eu aproveito a oportunidade para dar boa noite para todos, em especial para a professora Jaci, a professora Caroline, para a professora Adriana, para o professor Jefferson, que estão aqui com a gente hoje. E vamos lá. Uma hora ou outra pode ser que eu me complique aqui nessa nova dinâmica. Isso aqui tudo é novo para mim também, tá, pessoal? Então, um poliedro. Vocês já têm a ideia do que é um poliedro das sessões anteriores. E a gente já sabe que os poliedros, eles apresentam elementos muito importantes. São eles a aresta, certo? Opa, aqui vai dar eu vou ter que fazer bem devagar, então é provável que de vez em quando dê algum problema, tá? Eu vou corrigir aqui. Então, bem, como eu tinha falado, um poliedro ele tem aresta, vou ter que escrever devagar, realmente. Ele tem também as faces, ou seja, um poliedro tem arestas, tem faces, e ele também tem uma outra coisa que são os vértices, tá? Então, eis os elementos que a gente vai primeiro identificar nesses poliedros. O poliedro vai ter aresta, ele vai ter face e vai ter vértices. Aqui, as arestas vão ser indicadas por essa letra maiúscula A. As faces pela letra maiúscula F e, por fim, os vértices pela letra maiúscula V. Tá bom, gente? Então, um poliedro convexo, ele vai ter esses elementos, que são elementos importantíssimos para a gente entender uma relação que vai ser a relação principal dos nossos poliedros. Tá certo? Então, bem, já dissemos desses elementos, e vamos agora pensar aqui num poliedro qualquer, né? Eu tenho um poliedro aqui, certo? Eu tenho um poliedro. Esse poliedro, ele é óbvio que vai ter aqui uma quantidade de lados, ele vai ter uma quantidade, desculpa, de arestas, uma quantidade de faces e uma quantidade de vértices. Eu acredito que não teremos muita dificuldade de identificar os vértices. Eu tenho aqui um vértice, dois vértices, três vértices, todos concordam? Então, acredito que é unanimidade que eu tenho três vértices. Em relação às faces, eu tenho uma, duas aqui na frente, três atrás e quatro com a base. Então, faces, nós temos quatro. Enquanto que arestas, nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Todos concordam? Acredito que sim. Né? Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho vértices 3, eu tenho faces 4 e tenho arestas 6. Tá ok? Pessoal, isso aí é correto? Ou não?
Será que eu posso trabalhar nessa perspectiva? Né? Então, vértices eu acho só que 1, 2, 3, 4. Né? Então, vértice aqui faltou um vértice, não é isso? Acredito que sim. Bem, então eu tenho aqui os elementos desse poliedro, né? Que são 4 vértices, 1, 2, 3, 4. Eu tenho faces 1, 2, 3, 4. E tenho arestas, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com a do final lá. Bem, então esses são os elementos desse exemplo, né? E a gente vai seguindo e vamos ver o que de importante tem no fato de enumerar vértices, faces e arestas por causa desse poliedro. Lembrando que isso aqui é uma breve recapitulação dos conteúdos que a gente já conhece, tá? Dos conteúdos do nosso assunto. Então, continuando, eu vou desenhar novamente esse polígono, esse poliedro, perdão, tá? E a gente vai pensar no seguinte: eu tenho um poliedro aqui, tá? O desenho não vai ficar 100%, tá, pessoal? Aqui é meio chato de fazer os desenhos às vezes. Então, eu tenho aqui, novamente, tá? Só recapitulando, vértices 4, para a gente não ficar perdido em relação a essa questão. Então, 1, 2, 3, 4 vértices. Eu tenho faces também 4, contando com 1, 2, 3 com a de trás e 4 com a base. E tenho as arestas, que são essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? No próximo slide, vocês vão ver que eu apresento uma relação, que é uma relação importantíssima para essa nossa teoria. A relação é essa: vértice mais face é igual a aresta mais 2. Essa relação é conhecida como relação de Euler. A relação de Euler, ela, para um poliedro convexo, aqui está faltando um izinho, para um poliedro convexo, vale a relação entre vértices, faces e arestas, uma equação que envolve essas três quantidades, tá certo? Então, no caso da gente, eu tenho que a quantidade de vértices é 4. Eu tenho que a quantidade de faces também é 4. E eu apresentei para vocês que a quantidade de arestas é 6. Tá bom? Então, não há muito o que fazer nessa configuração que nós estamos aqui para essa questão, para essa relação, desculpa, que é a relação de Euler. Eu tenho vértices 4, eu tenho faces 4, eu tenho arestas 6. Então essa equação aqui, inevitavelmente, é satisfeita por conta da igualdade, que não vai ter, nós não vamos ter como sair dessa igualdade. Essa igualdade vai prevalecer para o caso desse nosso poliedro, né, que nós acabamos de colocar aqui, tá bom? Então eu tenho um poliedro, tá, que ele tem 4 vértices e 4 faces. Consequentemente, ele tem 6 arestas. Se eu tivesse a quantidade de arestas dada e a quantidade de faces dada, eu poderia encontrar a quantidade de vértices. Então, é uma equação bastante interessante para que a gente consiga dar as reais quantidades que existem de vértices, faces e arestas nesses poliedros. Vejo aqui, só para a gente fixar bem e para que não haja espaço para as dúvidas, eu devo só salientar que que as aulas aqui vão ter um caráter um pouco mais, eu vou primar um pouco mais pelos detalhes, justamente para que a gente não tenha dúvidas, né? E que a gente saia daqui realmente entendendo. Então, desculpa se os detalhes aparecerem de maneira muito intensa. Então, vértices 4, as faces 4, eu vou ter que o número de arestas vai ter que ser 6. 4 mais 4 é igual a 6 mais 2. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Essa igualdade aqui, ela é óbvio que é satisfeita, é só para constatar, para vocês entenderem que isso aí realmente é verdade.
tá bom? Eu vou fazer agora eu vou exemplificar agora, tá? Para um outro caso em que eu tenha o seguinte. Vamos supor, eu vou elaborar um exemplo agora, tá? Vamos supor que nesse exemplo eu tenho o seguinte. Opa, só voltar aqui, ficou um pouco ruim. Pronto. Eu tenho um exemplo que é, enfim, uma questão simples só para a gente utilizar essa relação. Tá? Eu tenho a quantidade de vértices, 8. Eu tenho a quantidade de faces, 6. Então vamos encontrar aqui a quantidade de arestas. Vamos ver se é possível também. Então vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então o vértice mais face, eu vou ter aqui 8 mais 6. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Consequentemente, eu vou ter que aresta mais 2 é igual a 14. Por fim, eu vou ter que aresta, a quantidade de arestas vai ser 14 menos 2. Por fim, eu vou ter que a quantidade de arestas vai ser igual a 12. Ou seja, num poliedro em que eu tenho a quantidade de vértices 8 e a quantidade de faces 6, eu vou ter que a quantidade de arestas vai ser igual a 12. Então, uma questão só para a gente conseguir aqui fazer, né, aplicar essa relação de Euler, que é uma relação importante. Tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí nesse nosso espaço de comentários aqui do lado. Tá bom? O exemplo eu já dei, é o exemplo anterior. Não vamos criar muita polêmica com relação a esses exemplos. É uma teoria preliminar. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos em que eu vou dar aqui o número de faces do poliedro e aqui eu vou indicar o nome que esse poliedro recebe. Como vocês estão vendo aqui, para número de faces 4, eu tenho aquele poliedro que a gente já viu, que é o tetraedro. Ficou ruim aqui, né? Mas enfim, então só para a gente fixar. Para 4 eu tenho um tetraedro, para 8 eu tenho um octaedro, para 20 eu tenho um poliedro importantíssimo, que é o icosaedro, que inclusive é objeto de um dos vídeos que eu passei para vocês de construção de poliedros, né, com aqueles materiais concretos. O icosaedro é um poliedro importante. E com 1000 lados, uma particularidade, eu tenho que é um poliedro com 1000 lados. Tá? Então, é só para fazermos aqui a identificação dessa nomenclatura, que é uma nomenclatura interessante que a gente saiba, até porque é objeto do nosso estudo, e é importante que a gente saiba fazer direitinho essa distinção dos nomes e etc. Tá bom? Bem, partindo aqui para nosso próximo slide 7, eu tenho poliedros que recebem nome, um tipo de poliedro que recebe um nome diferente, que é o poliedro de Platão. Esse poliedro de Platão, os poliedros recebem o nome de poliedro de Platão quando todas as faces são polígonos com o mesmo número de lados e todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. Eu resolvi colocar essa definição por conta de uma pequena aplicação que vai ser feita na próxima aula. E eu resolvi falar para vocês, pelo menos definir o que é esse poliedro, já que ele vai fazer parte de um momento da nossa próxima aula. Tá? Então o poliedro vai ser chamado poliedro de Platão quando todas as faces
são polígonos com o mesmo número de lados. E quando todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas. Tá? Então, essa é a questão. A teoria da gente, a preliminar, no caso, ela vai até esse ponto. Tá bom? Agora eu vou dar uma pausa de 2 minutos, que é só o tempo de abrir o software do GeoGebra e fazê-lo compartilhar aqui na tela, tá bom, gente? Só um segundo, eu vou ser bem rápido, tá? Vou desligar o microfone enquanto eu faço essa operação. Eu acredito que vocês conseguem enxergar a tela aqui, essa tela do GeoGebra. Tá? O GeoGebra é um software livre, vocês já devem ter tido algum contato com ele. E ele possui possui muitas funcionalidades. Dentre elas, a construção de sólidos. Aqui do lado, ó, eu posso determinar os volumes desses sólidos. Quer dizer, muita coisa bacana a gente consegue fazer com esse programa. Tá? Bem, eu resolvi começar as nossas ilustrações do GeoGebra utilizando essa figura aqui, que é uma figura bastante interessante. Vocês olhando de lado, parece um quadrado, né? Aqui, enfim, um retângulo, né? Dividido em dividido ao meio, né, com 2 triângulos aqui. Bem, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma figura chamada de... na verdade, aqui eu tenho um prisma, certo, de base triangular. Tá? Enfim, esse prisma de base triangular, eu resolvi fazê-lo aqui, resolvi colocar aqui para vocês, justamente para a gente tirar algumas conclusões. Esse objeto, ele vai ser um objeto que vai nos acompanhar ao longo dessa aula. Vejam bem, ele está todo dividido. Eu dividi esse objeto em vários outros objetos menores, tá? E ele vai fazer parte da nossa aula. Eu só peço que vocês, por gentileza, digam aí se estão conseguindo enxergar sem interrupções, se a tela está realmente projetada para vocês. Só deem um ok, por favor. Está tudo ok? A tela está tranquila? Estão conseguindo enxergar? Beleza. Então, essa figura, enfim, é a figura que eu vou iniciar essa nossa aula. Vocês estão percebendo que é uma figura, enfim, não tenho muito o que falar dela agora, mas a gente vai começar a falar de figuras parecidas com essa e vamos voltar para ela no finalzinho da aula, tá bom? Então, eu vou agora formar um novo documento. Esse documento já está salvo, então não vou precisar mexer com ele. Então, eu vou formar um novo documento e eu estou aqui, tá, pessoal, na janela 3D, que é uma janela de 3 dimensões do GeoGebra. O objetivo da gente aqui não é falar de GeoGebra, mas cabe lembrar que eu tenho 2 formas de visualizar, ou de trabalhar nesse programa. Uma forma é na janela 3D, que é a que eu estou agora, e uma outra forma na janela de visualização no plano mesmo, que não é o nosso objeto agora de trabalho. Então, eu estou na tela 3D, eu quero fazer quero formar uma figura. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é formar um polígono. Tá? Para formar o polígono, eu devo atribuir aqui uma quantidade de lados, vir aqui. É óbvio que esse polígono eu estou fazendo a mão livre, eu não vou ter muito cuidado, né? Eu vou fazer a mão livre mesmo, sem muita preocupação. Então, eu formei um polígono, que é esse polígono aqui da base, e para a nossa aula de hoje, eu vou utilizar aqui uma coisa chamada de extrusão. A extrusão, ela permite, através do polígono que eu tenho já formado, formar um prisma ou formar um cilindro. Eu posso também fazer uma extrusão aqui em cima para formar a pirâmide de cone, só que no nosso caso eu vou formar um prisma, tá bom?
Então, o que eu vou fazer? Ele é autoexplicativo e eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar o polígono, certo? E arrastar. Então, olha só, eu selecionei aquele polígono que eu fiz anteriormente e agora eu vou atribuir a esse polígono uma altura. Vou dizer que a altura é 5. Tá? Então tá aqui, ó. Eu acabei de formar um polígono, certo? Esse polígono eu atribuí a ele uma altura de 5 unidades, está aqui a altura de 5 unidades. Lembrando, né, gente, que eu fiz isso aqui sem muito critério, não estou muito preocupado com o polígono da base, se os ângulos da base são todos retos. Então tá aqui, ó, formei o meu polígono, é ele, e agora eu quero ver o que acontece. O que eu posso extrair dessa figura? Do ponto de vista da nossa aula de hoje, eu tenho aqui uma coisa interessante. Eu tenho quantas arestas, eu tenho quantos vértices no caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse poliedro aí possui 8 vértices. Por outro lado, ele possui quantas faces? Vamos fazer essa figura aqui girar e vamos ver quantas faces eu tenho. Eu tenho uma face, 2 faces. Lá atrás eu tenho 3, 4 faces. E tenho as duas bases, né? A base inferior e a base superior, que isso tudo vai perfazer 6 faces. Tudo tranquilo, pessoal, até aí? Então eu tenho basicamente 8 arestas, eu tenho 6 faces. E a quantidade de vértices? Perdão, eu acredito ter calculado a quantidade ou ter contado a quantidade de vértices, perdão. Então vamos recapitular. Eu tenho 8 vértices e tenho 6 faces, né? Tenho 8 vértices e tenho 6 faces. É possível, através daquela fórmula que nós tivemos, que nós calculamos anteriormente, determinar a quantidade de arestas, já que eu contei a quantidade de vértices e a quantidade de faces, certo? Então, tendo em vista que eu tenho aqui nessa figura a quantidade de vértices e a quantidade de faces, eu posso encontrar agora a quantidade de arestas. Então, enfim, é uma das funcionalidades desse programa, tá? Aqui, tá, gente, nessa parte aqui, eu tenho que o volume dessa figura é de 79,19 unidades de medida, unidades cúbicas de medida. Tá? Então, tá aqui a nossa figura, né? Eu consegui, através da base, determinar uma altura, e através dessa altura, eu consegui determinar esse poliedro, tá bom? Vamos fazer uma coisa aqui bem, assim, eu acredito que vai ser interessante pra gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui abrir a janela de visualização 2D, que é a janela visualização bidimensional, tá aqui, e eu vou fazer uma nova figura, tá? Eu vou apagar esse prisma, tá? Vou apagar também toda essa figura que ficou no plano, e eu vou fazer aqui vou construir uma nova figura, tá? Aqui no plano, e a gente vai observar o que isso aí o que a gente pode fazer de diferente nessa nossa construção, tá? Então, vejam bem, quando eu clico aqui, aparece uma barra de ferramentas relativa ao espaço. Quando eu clico aqui, aparece uma barra de ferramentas relativa ao plano. E é muito importante que vocês fixem que esse ícone, que é o chamado ícone de controle deslizante, ele só aparece na barra plana. Na do espaço não aparece. Então eu vou utilizar esse controle deslizante mais tarde. Antes disso, eu vou formar um polígono aqui. Agora eu vou formar um polígono bem direitinho. Vou formar um polígono, certo? E vou formar esse polígono, certo? Eu formei o polígono aqui no plano e eu quero que vocês percebam que esse polígono que eu formei no plano, ele apareceu aqui no espaço, tá? Na nossa construção no espaço.
percebam, tá, gente? O que eu tinha aqui era um polígono no primeiro quadrante. O quadrado aqui no primeiro, esse quadrado do primeiro quadrante. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar um prisma através desse polígono. Então, para isso, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou utilizar o controle deslizante e vou fazer o seguinte: eu vou dizer que esse controle deslizante ele vai dar a altura H dessa figura. Essa altura ela vai variar de 1 até 6. E eu vou dizer que o passo dessa variação é de 0,25. Tá? E aqui eu coloquei o meu controle deslizante, começando em 1, terminando em 6, e sempre dando passos de 0,25. Eu vou agora, pessoal, construir um prisma através dessa instrução. Ou seja, eu vou pegar esse polígono da base e vou levantar, mas lembrando que a minha altura agora é uma altura H, que foi aquele comando que eu acabei de implementar. Só lembrando, tá, pessoal, que o H começa em 1 e termina em 6, e ele dá passos de 0,5. Aqui, ó. Tá? Formamos um polígono aqui bem pequenininho. Formamos uma figura, né, com uma altura bem pequenininha. E eu quero ver o que acontece com essa figura quando eu faço essa altura dela variar, tá, pessoal? Eu quero que vocês tenham uma atenção especial no que acontece bem aqui, ó. Eu tenho que esse F é o volume do meu prisma, tá? Então pensem bem, eu vou fazer a altura variar. Ó, quando eu faço a altura variar, vou realçar aqui a cor. Quando eu faço a altura variar, vocês percebem que o volume aumenta também, né? É natural que isso aconteça. Ou seja, quando eu faço a altura variar, o volume aumenta. Quando aumenta a altura, eu aumento consequentemente o volume dessa figura. Quando eu diminuo a altura, consequentemente eu diminuo o volume dessa figura. Bem, eu já posso tirar conclusões a respeito dessa questão, certo? Aqui é bem melhor realçada, né? Nossa figura que estava com uma sombrinha aí, né? Eu vou tirar esse plano aqui da base. Uma hora ou outra ele vai travar aqui, tá, gente? Mas a gente vai levando. Eu vou tirar também os eixos para ficar só a figura. Essa aqui é a figura, tá? Essa figura aqui é o nosso objeto de estudo a partir de agora, tá bom? Então, gente, eu vou deixar eu vou pedir que vocês fixem esses dados. Primeiro, eu tenho na base dessa figura, eu tenho um quadrado de lado 4. Acredito que todos entendem que isso aqui é um quadrado de lado 4. Eu tenho que a altura desse prisma aqui, eu posso dizer que isso aqui é um prisma, a altura desse prisma é 6. Então, eu tenho a base como um quadrado de lado 4, eu tenho a altura dele igual a 6, e eu tenho que o volume dele aqui é 96. Eu peço que, por gentileza, vocês anotem esses dados para que a gente consiga chegar aqui numa conclusão de um fato que eu vou apresentar já para vocês, tá bom? Então vamos copiar que esse nosso quadrado tem lado 4, que o prisma tem volume 96 e que a altura desse prisma é uma altura de 6 unidades, tá? Então vamos voltar. Ok? Pessoal, tem algum problema? Vou explicar para vocês por que eu estou perguntando tantas vezes. Quando eu vou fazer quando eu vou fazer essa dinâmica lá no GeoGebra, eu perco essa tela com vocês aqui. Então, eu quero que vocês digam aí se realmente tá tudo sob controle, tá bom? Tá falhando o áudio? Tudo bem. Eu deve estar vendo o seguinte, por estar sobrecarregado aqui o computador também, talvez falhe um pouco o áudio. Tá ok. Pessoal, vocês querem que eu repita alguma parte dessa explicação anterior, que é uma explicação só para a gente
chegar no processo? Vocês querem que repita alguma parte? Pode falar. Maravilha. Tudo bem. Professor, eu queria que você... professor, boa noite. Meu nome é Márcio. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Eu gostaria que você repetisse... Tudo bem. Eu gostaria que você repetisse essa construção do cubo, desse poliedro, no GeoGebra. Tá. Pode deixar. É que eu não entendi algumas partes, tá bom? Tá, vamos fazer o seguinte. Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar novamente para o GeoGebra. Deixa eu só fazer assim. Deixa eu só regular essa tela para eu tentar fazer tudo na tela daqui, para ficar mais fácil. Eu vou desligar só por 1 minuto o microfone, tá? Olá pessoal, de novo aqui, desculpem, só parei aqui para fazer o ajuste aqui no GeoGebra. Vamos continuar. Se tiver alguma dúvida, podem se pronunciar porque eu saí da nossa tela da plataforma, tá bom? Pode falar se tiver dúvida. A última construção, e enfim, só para a gente entender esse processo de uma vez por todas, que vai ser, afinal de contas, uma ferramenta para a gente, tá? Quero deixar claro, tá pessoal, que eu não estou tirando aqui o foco da aula para fazermos uma aula de GeoGebra, mas é necessário que a gente faça uma construção adequada, mesmo porque vai ser nossa ferramenta de trabalho. Olhem bem, eu vou começar formando o polígono da base. Vou fazer, eu vou vir aqui, ó, eu escolhi o polígono como um quadrado de lado 4, então eu venho aqui, ó, 4, certo? Ok? 4, aí ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho na base um polígono de lado 4. Vocês podem perceber aqui, ó, que esse Q1 é a área dessa figura, que é 16, e os lados são todos iguais a 4. Ó. A, B, C e D, todos têm medida igual a 4. Tudo bem até aí? Vou voltar para a tela para perguntar. Tudo tranquilo, gente? Dei um ok aí? Vamos lá? Beleza? Maravilha. Então, vou continuar. Creio que não teve nenhuma interrupção. Eu vou agora implementar um controle deslizante que vai me dar, o que vai dar para mim aqui, a altura desse prisma. Desse prisma. Então, eu vou dizer que essa altura vai ser uma altura HA, aqui. Posso colocar qualquer letra que eu quiser aqui, A, B, C, D, coloquei H para coincidir com a altura. A altura vai de 1 até 6, e eu vou dar um passo de 0,25. O que eu passo de 0,25? Eu vou começar de 1, depois eu vou em 1,25, depois eu vou em 1,5, depois 1,75, até chegar em 6. Tudo bem? Maravilha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer uma extrução para prisma ou cilindro. Então, eu vou pegar aqui esse polígono na base, vou dizer que a altura é justamente essa altura H que está aqui. Pessoal, H assumiu o valor particular 1 aqui. Particular, por quê? Porque ela vai assumir os demais valores. O próximo valor é 1,25 e assim por diante. Então tá aqui, ó. O primeiro valor é 1. Reparem bem o que vai acontecer com esse H. Ele vai assumir o próximo valor, que é quanto? 1,25. Depois 1,50 e tal, e até chegar em 6, tá bom? Eu posso aumentar aqui a velocidade, ó.
posso aumentar a velocidade, posso diminuir a velocidade, e eu posso fazer uma coisa bacana aqui, ó, pessoal. A coisa legal que eu posso fazer aqui é habilitar o rastro, tá? Eu posso dizer que esse rastro ele vai ficar habilitado. Olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho eu tenho todas as posições que essa altura, todas as posições que essa altura ocupou de 1 até 6, tá bom? Ó, percebam que foi ficando aqui, ó, que a altura foi ficando. É só uma colocação aí para que a gente fique a par dessa construção, tá? Eu vou desabilitar porque não fica uma coisa muito, a estética não fica muito boa, né, desse processo. Então eu vou tirar o rastro, não tem por que a gente trabalhar com ele agora, tá? Então tá aí, ó, o meu prisma, como vocês estão observando, ele tem base quadrada de lado 4, a altura é 6 e o volume dele 96, tá bom, pessoal? Creio que está tudo ok. A gente consegue agora, ir além. Tá? Eu vou tirar aqui a tela de projeção, essa tela de GeoGebra, e a gente vai voltar para os slides. É meio chato, né? Voltar para o slide, porque a animação, de certa forma, ela é boa, né? Ela deixa a gente até melhor, né? mais atento. Mas enfim. Eu vou utilizar aqui, nessa tela do tetraedro regular, para nós pensarmos no seguinte. Eu vou fazer essa tela de borrão por enquanto, tá, gente? Sei que ela vai ter que ser ocupada depois com outra teoria, mas vamos fazer de borrão. Então, o nosso exemplo anterior, que é o exemplo lá do GeoGebra, eu tenho que a base daquele prisma, ela tem 4, vamos colocar centímetros, tá, gente? Ela tem 4 centímetros de lado, e ela é uma base quadrada. Ou seja, eu tenho uma base quadrada de 4 centímetros de lado. Além disso, pessoal, eu tenho que a altura daquele prisma, a altura final que a gente obteve foi de 6 centímetros. E aí, pessoal, como é que eu faço para calcular o volume desse prisma? Esse volume, ele é dado dessa forma aqui, ó. O volume é a área da base vezes a altura. Ora, pessoal, se eu tenho que a base é quadrada de lado 4, é óbvio, gente, que a área da base vai ser igual a quem? Se tem lado 4, a área da base é 16 centímetros quadrados. Então eu vou colocar aqui 16, eu vou utilizar aqui os centímetros quadrados, eu vou entender por que depois. E eu sei que a altura é de 6 centímetros, então eu vou colocar aqui a altura de 6 centímetros. Consequentemente, eu vou ter que o volume, ele vai ser de 16 vezes 6, que vai dar 96. Ora, mas eu tenho aqui centímetros quadrados e centímetros, né? Nada mais justo do que colocar essa unidade de medida ao cubo. Então eu tenho 96 centímetros cúbicos. Mas será que realmente isso aí é o volume do prisma? Eu não vou duvidar do GeoGebra, não. Ele disse para mim que era 96, eu acredito. Mas vamos fazer um teste? Vamos voltar lá no nosso programa. Eu vou voltar aqui no GeoGebra e nós vamos ver uma coisa aqui. Eu vou diminuir essa altura e colocar a altura igual a 1. Ora, o que a altura igual a 1 me diz? A altura igual a 1, com a altura igual a 1, eu sei que o meu volume vai ser justamente a área da base, que é 16, vezes a altura, que é 1. Consequentemente, o meu volume vai ser 16 vezes 1, que vai ser 16 centímetros cúbicos. E assim, a gente pode fazer um processo que, apesar de muito ainda básico, mas que vai ser interessante para que a gente entender, quem tiver dúvida, é óbvio, e que a gente consiga entender uma forma de passar também esse conteúdo, vocês vão ser professores,
É importante que a gente entenda uma forma boa de passar isso. Então vejam bem, eu tenho que este polígono da base tem área 16. 16 vezes 1, 16. Volume 16. Olha o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou pular para a altura igual a 2. Olha o que vai acontecer. Se a área da base é 16 e a altura é 2, nada mais justo que o volume chegue no valor de 32, seja o valor de 32. E assim por diante. Se eu tiver a altura, por exemplo, igual a 5, eu vou ter o quê? Eu vou ter 16, que é a área da base, vezes 5, que vai dar 80 centímetros cúbicos, tá, gente? Pessoal, até aqui tranquilo? Vocês estão tranquilos com relação a isso? Se qualquer dúvida pode dizer. Eu fico muito feliz, professor, pelo comentário. Muito obrigado. Então, temos aqui nosso volume já aí colocado, e vamos para frente para ver o que a gente pode fazer mais nessa questão do nosso GeoGebra. Bem, vou parar de novo a projeção da tela e a gente vai voltar aqui para o tetraedro regular. Vejam bem, gente, nós vamos precisar agora calcular o volume de um tetraedro regular. Esse tetraedro regular, ele vai aparecer para a gente aí um ponto aí fora da reta para a dinâmica da nossa aula. Por quê? Eu vou calcular o volume de um poliedro chamado de tetraedro regular e a gente vai cair em algumas continhas, que apesar de parecerem muito básicas, eu faço questão que vocês, na hora de alguma provável dúvida, vocês façam as perguntas de vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos para o tetraedro regular, que é o nosso polígono, eu vou dizer que é o polígono ponto fora da reta. A gente estava tranquilinho lá fazendo os nossos cálculos de volume para prisma, e a gente vai arriscar agora um volume de um tetraedro que a gente vai ter que recordar um montão de coisa, tá bom, gente? Qualquer dúvida pode falar, tá, pessoal? Obrigado, minha professora Jaci, muito obrigado. Eu gosto trabalhar aqui, a gente nem sente que está trabalhando, porque trabalhando com amigos e fazendo o que a gente gosta, a gente trabalha bem pra caramba, né? Então eu nem sinto aqui, tem só amigos, só gente boa, vocês também colaborando aí, tá bom demais. Eu fico feliz da vida. E aí torcendo pra gente entender isso aqui legal, sair daqui sabendo mesmo, né, pessoal? Então, olha só, eu tenho um tetraedro, tá? Em que, olhem bem, eu já sei dos elementos desse tetraedro, os elementos são esses, ó, vértice, vértice, vértice. Eu tenho que todas as arestas, pessoal, elas têm valor igual a A. As arestas aqui têm valor A. Vejam bem, eu quero encontrar o volume desse tetraedro. Pessoal, como é que eu encontro o volume dessa figurinha aqui? Vamos fazer o seguinte, para a gente dar aqui um certo up aqui na nossa aula, vamos construir esse tetraedro aqui no GeoGebra. Vamos fazer aqui uma pequena... Vamos tirar aqui essa tela, vamos fazer uma nova tela, tá? E eu vou formar aqui agora um polígono um polígono regular de lado A. Mas lado A não tem aqui, né, pessoal? Então eu vou ter que formar um polígono de lado, de valor de lado arbitrário. E esses lados vão ser iguais. Vai ser um triângulo cujos lados são todos iguais. Vou dizer que o lado igual que o valor é 3. Então vamos lá. A primeira coisa que ele diz aqui para fazer o polígono regular selecione primeiro 2 pontos, certo? E depois o valor do lado. Então, olha só. Eu vou selecionar 2 pontos, que são esses aqui, ó. Tá? Percebam, tá, gente? Que eu vou dizer que a quantidade de vértices aqui é 3. Tá? Então, ok. Pronto. O que eu acabei de formar aqui, pessoal, eu acabei de formar um triângulo, que é um triângulo equilátero. Quem me dá essa certeza? Vejam bem. Eu vou vir aqui, ó, e vou ver
quanto vale esse segmento. Percebam, esse segmento vale 5, esse segmento vale 5, pessoal, vale 5. Então eu tenho um polígono de 3 lados, tem um triângulo equilátero, né? Todos os lados são iguais a 5. Para que a gente não fique preso a essa, só voltar aqui, tá? Para que eu não fique preso, tá, a essa imagem aqui no espaço, eu vou tirar os eixos, eu vou tirar o plano e eu vou tirar esse polígono aqui, que eu estou achando que esse nome aí no meio fica meio ruim. Então eu vou tirar o rótulo, vou pedir que esse rótulo seja retirado. Olha bem, se eu quero formar um tetraedro, eu vou fazer o quê? Eu vou formar uma pirâmide cuja base é esse triângulo equilátero, é isso ou não? Então olha só, opa, deixa eu só voltar aqui, tem que fazer uma instrução. Então eu vou fazer uma instrução para pirâmide ou cone, desculpem. Então aí na instrução eu vou dizer que a altura vai ter que ser igual a quanto? Vejam bem, se o meu triângulo tem lado 5, a altura, ela aqui vai ter valor 5, não, vai ter valor 5. Então a altura é 5. Então vamos ver se isso aqui realmente está batendo lá com aquele tetraedro regular que eu tinha colocado ainda há pouco. Olha só, estão vendo? Ó? Então tem a figurinha aqui, ó. Vamos ver se todos os lados são iguais a 5. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui, ó, daqui para cá. Vocês podem observar, valeu 5,77. Vou já ver o que foi que houve. Tá? Daqui para cá, valeu 5,77. Daqui para cá, 5,77. Daqui para cá, valeu 5. Tá? Vou já ver o que foi que houve. Tá? Então, a figura, pessoal, ela vai ser basicamente essa. Tá? Todos os triângulos teriam que ter o mesmo valor para o lado. Tá? Depois eu vou ver o que houve aqui. Tá? Deve ter feito aqui alguma coisa errada, mas só para termos uma ideia de como isso aí funciona. Então, olha só, o volume desse tetraedro, ele deve ser calculado, e a forma de calcular é a seguinte: o volume, que a gente viu anteriormente, que era por caso do prisma, ele é a área da base vezes a altura. Só que agora eu vou dizer para vocês que esse volume vai ser 1/3 que multiplica a área da base vezes a altura. Esse 1/3, ele parece... é meio estranho, né? Mas por que 1/3 da área da base vezes a altura? A explicação mais simples seria a seguinte: cabem 3 tetraedros em um prisma. Poderia ser essa nossa ideia. Ou que eu posso encaixar 3 tetraedros no prisma. Será que seria isso? Para a gente para a gente ter essa ideia de maneira correta, eu vou colocar aqui uma figura que foi justamente a figura do início da nossa aula. Mas a gente vai já fazer as continhas para chegarmos nesse volume que eu queria colocar para vocês. Vamos lá. Vamos pensar na nossa figura do início lá da aula. Essa figura que já estava dada lá no comecinho da aula, vocês lembram? Nessa figura aqui, eu tenho uma coisa interessante. Olhem só. Eu tenho um prisma de base triangular e eu tenho aqui várias pirâmides compondo esse prisma. Eu quero ressaltar aqui, vai ser muito importante que vocês lembrem do que eu estou falando. Eu tenho compondo um prisma de base triangular. Essas pirâmides, pessoal, elas não vão não ser iguais, não vão ser figuras que eu posso encaixar perfeitamente lá nessa situação aqui. Vou explicar depois porquê e vou fazer depois vou fazer para deixar para vocês no ambiente uma figura que vai ajudar bastante nisso. Então, observem. Eu tenho um prisma de base triangular e tenho tenho pirâmides aqui dentro desse prisma. Eu tenho uma pirâmide que está em vermelho, eu tenho uma outra que está em verde e tem uma outra que está em azul.
a primeira coisa que eu vou pedir que vocês atentem para o detalhe é a seguinte: eu tenho um prisma cujo volume é igual a 90. Tá bem aqui, ó. Vocês podem olhar com essa mãozinha que o prisma tem volume 90. O que acontece? Eu vou agora ver quanto de volume tem cada pirâmide dessa. Percebam, a primeira pirâmide, que é a pirâmide que está em verde, ó, que eu vou tirar aqui para vocês, ó. A primeira pirâmide é que está em verde. Eu tirei aqui, né, o verde dela, ó, certo? Agora saiu. A primeira pirâmide é que está em verde, ó. Ela estava encaixada aqui. Ela tem volume de 30. A segunda pirâmide, ela é em vermelho. Tem volume também de 30. Eu tirei. E a última pirâmide é uma pirâmide azul que tem volume de 30. Percebam, pessoal, vou voltar a deixar isso bem fixado. Quero que vocês fixem bem isso. Eu preciso que vocês façam uma certa força, que a figura aqui ajuda bastante a não fazer tanta força, mas que vocês prestem atenção nisso. As pirâmides, elas não necessariamente são todas iguais, certo? Mas eu consegui, dentro dessa figura, que é o prisma de base triangular, certo? Dentro desse prisma de base triangular, eu consegui colocar 3 pirâmides lá dentro. Aqui, ó, esse é o nosso prisma, tá? De base triangular. Eu consegui colocar 3 pirâmides dentro desse prisma. Então, eu vou só colocar uma cor mais fraquinha, para que vocês consigam entender o que vai acontecer lá. Tá? Vou botar aqui, para melhorar essa cor, tá, pessoal? Vou melhorar essa cor aqui, vamos lá. Então, eu vou baixar o tom desse marrom, para ficar mais fácil de nós observarmos. Ok, eu vou deixar mais transparente aqui, tá? Essa aqui é a forma de deixar a figura mais transparente. Tá? Depois, com calma, a gente vê esses detalhes, tá bom? Então, olha só. Eu vou agora formar novamente, eu vou habilitar novamente as pirâmides. Pirâmide, certo? Vou dar uma voltinha aqui com essa figura, para vocês olharem como é que a pirâmide ficou. Estão vendo aí? Eis a pirâmide. Essa pirâmide tem volume 30, tá certo? Agora eu vou botar a nova pirâmide, tá bom? A nova pirâmide é a pirâmide que tem volume 30 também. Ela não é igualzinha a essa aqui, mas ela tem volume 30. Falta colocar a pirâmide aqui, ó, uma outra pirâmide de volume 30. Então a outra pirâmide de volume 30 é essa. Pronto. Eu acabei de formar, pessoal, o nosso prisma de base triangular volume 90. Percebam, tá? Que o prisma tem base triangular, certo? E volume 90. Ele foi composto por 3 pirâmides de base triangular, cada uma com volume 30. Consequentemente, eu vou entender que o volume de cada pirâmide dessa, certo, é a terça parte do volume do prisma, tá? Mas os detalhes aqui é que essas pirâmides não são todas iguais. Eu tenho alguns detalhes na formação dessa pirâmide aí, tá? Eu vou fazer um último passeio nessas pirâmides, só para a gente entender definitivamente como são, tá bom? Então, vou tirar aqui nosso prisma. Ficou mais uma aqui, foi? Pronto. Eis aqui a primeira pirâmide, certo? Ó, olha como ela é bem estranhona, né? Bem estranha a pirâmide, né? Agora eu vou colocar a segunda, eu vou suprimir essa. Aqui, ó, uma outra pirâmide, percebam, tá? E por fim, eu vou colocar aqui a última pirâmide. Eu poderia ter feito, tá, pessoal, um scriptzinho, de modo que vocês não precisassem olhar para esses comandos que eu estou dando aqui, tá? Mas eu achei muito importante deixar esses comandos expostos, para vocês entenderem, né, essa ferramenta de trabalho aí que vocês vão utilizar daqui para frente, tá bom? Bem, tá aí, ó. Estamos com o nosso tetraedro regular para calcular o volume. A primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é o seguinte: esse tetraedro, para que eu calcule o volume dele, eu vou ter um problema de encontrar a altura,
A altura desse tetraedro vai ser dada por A raiz de 6, certo? Sobre 3. Como a nossa aula de hoje ela vai ser dedicada a essas contas, nós vamos começar imaginando como calcular essa altura. Essa altura aqui ela deve ser calculada para que a gente consiga encontrar o volume dessa figura. Então vamos ver. Eu tenho aqui o meu tetraedro, tá certo, gente? Esse tetraedro eu vou ter que agora recorrer ao cálculo da altura dele. Então vamos pensar aqui no seguinte, ó, tá? Eu vou refazer aqui a figura, tá? Vou refazer aqui a figura. Um pouquinho de calma para a gente não ter que fazer a figura fazermos uma figura muita pressa. Vou aproveitar para todo mundo entender direitinho. Então olha só, eu tenho aqui o tetraedro, muito ruim assim, né? Pelo menos não tem essa habilidade toda, né? Com essa nova mesa aí digitalizadora. Então olha só, eu estou formando aqui, tá pessoal? Eu estou fazendo esse triângulo aqui acessório. Eu estou pegando esse triângulo acessório, que é justamente para que a gente consiga calcular essa altura. Então, olhem bem, como é que eu vou calcular essa altura aqui? A primeira coisa que eu tenho que saber é que isso aqui, tá pessoal, é a aresta A. Tudo bem? Então, eu já tenho o seguinte, ó. Eu tenho aqui H, esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Eu tenho uma altura que está incidindo bem aqui, ó, tá? Em um ponto do triângulo, que é um ponto muito importante, que você já deve saber como se chama esse ponto aí do triângulo, tá, gente? Aqui é a aresta A, e eu sei do seguinte, eu sei que nesse triângulo aqui da base, tá? A seguinte colocação a fazer. Olhem bem, esse segmento bem aqui, ó, eu vou ilustrá-lo aqui nesse triângulo, que é um triângulo equilátero, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Eu sei que daqui, desse vértice A, até esse ponto aqui, que é o O, vou colocar aqui P, tá? Eu sei que de A até O, esse valor, tá, gente, é igual a A raiz de 3 sobre 3, tá? A raiz de 3 sobre 3. Como é que eu sei disso? A primeira coisa que eu sei é que a altura desse triângulo equilátero, a altura completa dele, a altura toda dele, é A raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2. Então, o que eu sei? Eu sei que do ponto A até o ponto O vale A raiz de 3 sobre 3. É 1/3 dessa altura, que assume o valor A raiz de 3 sobre 3. Eu tinha errado colocado H, tá, gente? Então, bem, é bem complicado fazer dessa forma, porque a letra não fica boa, né? Mas, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, não tem problema não, né? Então, deixa eu só arrumar aqui nossa figura de novo, tá? Então, vamos lá. A figura fica assim. Deixa eu ver se agora eu consigo acertar direitinho, tá? Para nós fazermos esse entendimento real. Pronto. Aqui é o A e aqui é o O, tá? É o ponto que eu estou querendo, que eu vou baixar a altura dessa figura, ó. Tá bem aqui, ó, A e o O. Prestem bem atenção. A altura toda desse triângulo equilátero é a seguinte, é A raiz de 3 sobre 2. Quem tiver dúvida, eu posso colocar aqui a continha feita para vocês, não tem problema nenhum. Então, a O vai ser a altura dividido por 3.
Ou seja, de A até O vai ser a altura dividido por 3, que vai ser A raiz de 3 sobre 2, isso tudo dividido por 3. Consequentemente, o AO vai ser A raiz de 3 sobre 6. Pronto, eu já encontrei esse valor de AO. Eu quero encontrar a altura, mas eu sei que essa hipotenusa, ela vale A. Então, olhem bem o que eu vou fazer. Eu sei que... Desculpa aqui, vou botar aqui. Isso, sim. Aqui é A. Aqui é A raiz de 3 sobre 6. E aqui é H. Ora, se esse triângulo é retângulo, como é que eu vou encontrar o H? H ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, mais A raiz de 3. Eita, aqui complicou um pouco. Só um minuto, pessoal. Mais A raiz de 3, tá? Sobre 6 ao quadrado, né? É igual a... Eita, agora... ruim, viu, gente? Vou ter que evitar fazer muita conta. Acho que fica carregado aqui o sistema, né? Enfim, isso aqui eu utilizei também em Pitágoras, tá, pessoal? Cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Ora, daqui eu vou tirar aqui h ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado dá 3. A ao quadrado, tá? E 6 ao quadrado dá 36. Isso aqui é igual a ao quadrado. Desculpem pela desorganização, pessoal. Então vai ficar h ao quadrado igual a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 12. Só fazendo um pequeno comentário. Aqui fica a ao quadrado sobre 12, tá? Tirando por 3. Tá? Então, h ao quadrado vai ser... Deixa eu só ver se não tem nenhum erro aqui. Creio que não. Tá? Então, h ao quadrado... Opa, pois não, pode falar. Só uma sugestão. Se não tiver o 36 aí, vai ficar mais fácil, porque o expoente ali vai pedir ali uma raiz quadrada e fica melhor 36, porque senão vai ter que fazer a racionalização. Né, da raiz de 12, maravilha. Obrigado. Falou. Muito obrigado. De nada. Então aqui muito bem colocado aqui, 3a2 sobre 36. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar que h ao quadrado vai ser 33a2 sobre 36. Não é isso, gente? Tudo tranquilo? Até aí? É isso? Será? Acredito que sim, né? A raiz de 3 sobre 6. A, né? Então, essa altura, ela vai ser... Pessoal, ocorreu um erro aqui, eu que cometi esse erro, tá, pessoal? Eu confundi vocês todos aqui, eu confundi todo mundo. Aqui é 2/3 da altura, tá, pessoal? Eu tinha colocado só 1/3, aqui é 2/3, tá? Aqui é 2/3, daqui para cá é 1/3. Então, sendo 2/3, eu vou refazer aqui, gente, perdão aí, o erro foi meu, tá? Me desculpem aí. Então, olhem bem, vou refazer aqui, sei que vai ficar enfadonho, mas é bom que a gente volta a ver tudo, tá? Então, vamos lá. Ixi, eu acabei mexendo aqui. Não, aqui tem que apagar. Pronto. Olha bem. Ó, vou descer a altura,